Tarde. Eu me chamo Maxwell, tenho 30 anos, sou natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. Atualmente resido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Faço parte da turma de Engenharia Elétrica, que está se formando agora no módulo 5424, que é a última turma de 2024, e fico muito feliz em poder chegar até essa etapa e poder estar apresentando o meu TCC. Eu escolhi um tema que faz parte do meu dia a dia, né, que é a parte de calibração. Na empresa que eu trabalho, atuo nessa área, então para mim é gratificante falar sobre esse assunto, né? Então eu acho que é muito legal, eu espero que vocês se divirtam. O impacto da calibração precisa em processos industriais. Que, qual que é o impacto que isso tem financeiramente? Qual que é o impacto que tem numa malha de controle? Qual que é o impacto que tem numa qualidade de um produto final? É isso que a gente vai discutir, né? Então, o impacto da calibração precisa em processos industriais. Análise de como a calibração correta de instrumentos pode influenciar a eficiência e a qualidade dos processos industriais. Autor Maxwell de Oliveira Gomes e meu orientador, que é a professora mestre Jéssica Fernanda Ferreira Zay, em Três Lagoas, 2024. O que é a calibração de instrumento? Então, a calibração de instrumento de medição é fundamental para a eficiência e a qualidade dos processos industriais. Este estudo analisa como a calibração precisa pode reduzir erros, otimizar recursos e aumentar a competitividade entre as empresas. Então, de modo geral, a gente for pensar assim no processo complexo, o diferencial que a gente tem entre uma medição precisa e uma medição imprecisa é a variação, né? Então, o que diferencia um instrumento de calibração precisa, calibrado ou não calibrado, é a sua variação, a sua repetibilidade, né? Então, esse daí é o que vai influenciar na sua medição. E muitas das vezes tem instrumentos calibrados que não estão medindo corretamente, né? Então, a gente também precisa ter uma atenção para o estado do calibrador, né? Então, se o meu calibrador ele não está certificado, não está calibrado, então eu vou começar a gerar erros em calibrações devido ao meu próprio instrumento base estar danificado ou não estar calibrado. Então, é uma regra de mercado, né? Então, os limites estão para ser explorados, né? Desde que a variação do instrumento esteja permitindo. Então, a calibração é importante nesse momento. Então, se eu tenho um instrumento mais calibrado, eu tenho uma variação dele melhor, eu conheço meu instrumento, eu sei explorar até que ponto ele vai chegar, qual que é o erro dele, qual que é o offset que eu consigo colocar dele. Então, a calibração de precisão ela é muito favorável para você explorar os limites. E o que é calibração? O que é o conceito de calibração? Calibração consiste na comparação entre medições feitas por um instrumento e um padrão reconhecido. O que é esse padrão reconhecido? A gente tem os módulos de calibração padrão, a gente manda ele para a calibração externa, a gente recebe um certificado. E esse certificado, ele garante que o meu instrumento vai estar lá com erro com imprecisão de 0,1, de 0,2. Então, o que a gente estabeleceu no nosso plano de calibração é de 1%. Então, todo instrumento que a gente retira do campo, da área, a gente traz para a bancada, a gente faz a aferição nele, e se ele estiver fora desse 1%, a gente vai e faz a calibração. Só que como que a gente vai fazer essa calibração? Com um padrão reconhecido. Então, a gente precisa ter um padrão, ele é gerado no certificado, e aí é certificado único, que ele tem uma validade de 1 ano. Então, finalizou esse ano, por mais que ele esteja medindo legal, a gente tem que ir lá e fazer a calibração dele. Então, qualidade e eficiência, eles andam junto, né? Então, um instrumento medindo eficiente, eu consigo garantir a qualidade no meu produto final. Então, a gente tem uma parte na fábrica, a gente prepara amido. E esse amido, na questão de branqueamento de celulose, a gente usa amido e usa alvejante. Então, nessa parte do alvejante,
a gente tem um limite, né? Porque o refrigerante é um produto muito caro. Então, se a gente começar a ultrapassar esses limites, meu papel começa a mudar de cor. E nesse estado de mudança de cor, eu começo a perder o meu produto, porque ele começa a ficar azul, começa a ficar roxo. Então, dependendo da dosagem que eu fizer. Então, eu preciso garantir que o meu instrumento ele esteja medindo corretamente para que eu consiga manter a tonalidade correta do papel. Senão, eu saio da minha eficiência e saio da minha qualidade. Aí eu desperdiço meu produto, que eu preciso fazer um reprocesso. Então, a calibração reduz trabalhos, otimiza recursos e aumenta a conformidade com o padrão de qualidade. A indústria 5.0, né, que é o que se dizem agora, eles estão muito automatizados, né? Então, tudo está tentando tirar essa redução, né? Tudo está tentando explorar esses limites. Então, por isso que sistemas mais automatizados estão trazendo mais precisões. Só que, mesmo assim, a gente precisa garantir que o nosso instrumento esteja preciso. Então tem uma metodologia, né, para isso, né? Então o fluxograma metodológico do impacto da calibração precisa em processos industriais. Então a gente precisa começar pelo planejamento, que é a seleção dos instrumentos de medições a serem analisados, revisão bibliográfica sobre métodos e calibração e impactos na eficiência industrial. Então a gente chama de instrumentos black, né? Então instrumentos que a gente tem instrumentos que fazem somente por visual, né? Então a gente para não ter ninguém lá vendo quanto que está a pressão, a gente tem os instrumentos que aparentemente ele vai estar na tela lá no PLC ou no supervisor escada somente para identificação da pressão, da vazão, da temperatura, do nível. E a gente também tem os instrumentos que fazem um controle. Então, controle de qualidade, controle de dosagem. Então, faz toda essa parte de qualidade final do produto. E a gente precisa coletar esses dados, né? Então, a revisão bibliográfica coleta de informações sobre normas e métodos de calibração em processos industriais, que é a primeira fase. A fase 2, o estudo de caso experimental, coleta de dados em uma planta industrial com análise de processo antes e após a calibração do instrumento. Então, a gente precisa criar uma curva, né? A gente fala que a gente tem uma linha de base, né? Então, a gente precisa ter uma linha de base de como o instrumento estava para como ele vai estar daqui a um ano, daqui a 6 meses, depende do seu plano de calibração que foi criado. E a calibração do instrumento. Então, uma vez que a gente tenha definido quais instrumentos são, definido qual que é a criticidade de cada instrumento, a gente precisa agora fazer a calibração do instrumento. Então, a gente, por mais que não esteja fora de calibração, a gente precisa retirar ele daqui a um ano, daqui a 2 anos, para fazer a aferição dele e ver como é que tá. Então, a gente traz o instrumento para a bancada novamente, faz a aferição, a gente tem uma planilha de calibração que chama como encontrado. Então, esse como encontrado é a condição de como o instrumento foi encontrado no campo. Se ele deu fora dessa calibração, a gente precisa trazer ele para medição real, né? Então, por exemplo, o instrumento deu fora, a gente faz a calibração com um padrão certificado e traz ele novamente. Então, depois que a gente fizermos essa calibração, a gente precisa analisar esses dados, que é a comparação quantitativa dos resultados, antes e após a calibração. E a gente precisa também colocar esse instrumento de volta no campo para avaliar a eficiência operacional dele. O momento vai chegar. Então, se eu não tenho uma calibração precisa, eu não tenho uma precisão na medição, eu não sei qual que é o meu limite. Então, eu não consigo explorar isso daí. Então, a gente começa a trabalhar numa linha que fala, não, vamos trabalhar com valor desse tanto, porque se eu baixar, eu não sei como é que vai ser, se eu vou sair fora da minha qualidade, ou se eu vou aumentar. Então, recomendo a implementação de políticas empresariais de calibração regular para promover a competitividade e a inovação. A gente usou essas referências, né, que é o Silva, a importância da calibração de transdutores de força, o Costa, que é a calibração de instrumentos de medições, que na revista de Engenharia Industrial 2017, Mendes, inovação de métodos de calibração industriais internacionais, Conferência em Metrologia, de 2018. O Smith, a implementação de normas de calibração na indústria, Internacional Jornal Industrial e Engenharia, 2019.
Oliveira, impacto da calibração precisa nos processos industriais, que foi um dos temas que a gente optou por estudar, que relacionava todas as outras referentes. Queria agradecer a Unicesumar por ter me dado a oportunidade de conhecer todo esse material, de conhecer todas as disciplinas da área de engenharia elétrica, e eu ganhei muito conhecimento, né, com essa formação, que faz parte já da minha rotina, mas assim, na questão de teoria, de conhecimento, me fez agregar muito mais, né? Então a gente conhecia na prática, eu trabalho na área já tem 13 anos, tanto na elétrica quanto instrumentação e automação, e a gente vê que muitas das vezes falta a teoria, né? Então a gente precisa ver acontecer para depois ir lá e resolver.